Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar das propriedades dos elementos e das substâncias elementares e fica aqui uma breve revisão do que é uma substância elementar e substância composta. Substâncias elementares são as substâncias formadas por um único elemento. Temos aqui o exemplo do diamante, substância molecular, em que é apenas constituída por carbono. E as substâncias compostas são formadas por elementos diferentes, como o exemplo da água, com oxigênio e hidrogénios. Então, vamos falar dos elementos e das substâncias elementares que eles formam. A organização da tabela periódica evidencia as semelhanças no comportamento químico dos elementos para o mesmo grupo. Quando falamos de um elemento, estamos a falar das propriedades do número atómico, raio atómico e da energia de ionização. E quando falamos das propriedades das substâncias elementares, que são as substâncias, estamos a falar de pontos de fusão, pontos de ebulição e massa volúmica. Estes conceitos só fazem sentido se nós tivermos não apenas um átomo, mas temos de ter átomos muito juntos para fazer fusão, para que estejam no estado sólido, estado líquido e assim. E nós podemos relacionar as propriedades das substâncias elementares com as semelhanças nas configurações eletrónicas das orbitais de valência dos respectivos átomos. Assim, as propriedades de elementos e propriedades de substâncias elementares são distintas, mas podemos relacioná-las. As propriedades dos elementos e das propriedades das substâncias elementares são diferentes. Temos pontos de fusão, ou temos aqui números atómicos e raios, mas são relacionáveis, e é isso que nós vamos perceber. A semelhança de propriedades de elementos é maior entre elementos do mesmo grupo do que entre elementos do mesmo período, porque eles vão pertencer às mesmas famílias e vamos ver as mesmas características. Então, vamos ver já os metais alcalinos, grupo 1. Os metais alcalinos, todos terminam no S1. Eles são elementos metálicos, têm apenas um eletrão de valência e, quando ionizados, formam íons monopositivos. Eles vão perder este eletrão para ficarem com o nível anterior completamente preenchido e, desta forma, ficarem mais estáveis, de acordo com a notação de Lewis. As substâncias elementares dos metais alcalinos são o lítio sólido, o sódio sólido e o potássio sólido. Eles são metais e, como eles só têm este eletrão, nós relacionamos com o facto de eles oxidarem-se muito facilmente. Eles são muito reativos em contacto com a água e originam soluções básicas. São as propriedades e como é que se relaciona com o facto de eles apenas terem um eletrão de valência. O grupo 2, os metais alcalino-terrosos, todos acabam em 2, já vimos isso na apresentação da tabela periódica. Eles são metais, têm 2 eletrões de valência e, quando ionizados, eles formam íons dipositivos, ou seja, 2 más. As suas substâncias elementares são metais, oxidam também facilmente, mas não tão facilmente como os metais alcalinos, reagem com água, mas não tão violentamente como os metais alcalinos, o grupo 1, e também originam soluções básicas, e daí que vem o termo metais alcalinos. Os halogénios têm 7 eletrões de valência, não esquecer que não é apenas aqui este P, também tem a 2S atrás. Então, 7 eletrões de valência, 7 eletrões de valência são os não metais e eles vão formar íons mononegativos para ficarem estáveis. Em relação às substâncias elementares, temos o cloro é gasoso, o bromo também pode-se encontrar no estado líquido. São não metais, são muito reativos, eles vão precisar de receber um eletrão para ficarem estáveis, eles tentam então tirar este eletrão a outros elementos e formam sais com muita facilidade, e daí que vem o nome de halogénios, produtores de sais. Os gases nobres têm a configuração eletrónica já completamente preenchida e eles não formam íons. Eles
Todos são gases, mesmo os mais pesados são todos gases, porque eles não se juntam, então estão sempre no estado de gasoso, a temperatura ambiente, têm baixa reatividade e têm uma grande estabilidade química, tendo em conta as configurações eletrónicas que já são estáveis. Temos aqui alguma aplicação do argon. O argon, como ele não vai reagir, também está dentro das lâmpadas de incandescência, junto com o nitrogênio. O neon em luzes de painéis publicitários e o hélio como um dos gases mais leves, pode ser usado em balões dirigíveis. Vamos falar da formação de íons. Os metais apresentam baixas energias de ionização, pelo que perdem facilmente eletrons e originando íons positivos estáveis. Os não metais, como têm uma carga nuclear elevada, com um raio atómico reduzido, eles tendem a captar eletrons, formando íons mononegativos estáveis. Nós podemos ver esta tendência através da configuração eletrónica, que eles tendem a ficar com a configuração eletrónica do gás nobre mais perto. Se eles só têm apenas um eletrão, é mais fácil perder um do que ganhar 7 eletrons para ficar com 8. Então ele vai perder um eletrão, fica assim com o orbital toda preenchida do nível anterior, ou que era de valência, fica com um S, no caso do lítio, e fica igual ao hélio. O flúor tem 7 eletrons de valência. Para ficar com a configuração eletrónica toda preenchida, ele tem que receber um eletrão ou perder 7. Perder 7 ainda vai levar algum tempo e não é fácil com a carga nuclear que já é elevada e perder ainda 7 eletrons. Então vai ser mais fácil ganhar um eletrão e ficar com este nível todo preenchido. E fica igual ao gás nobre mais perto, que é o néon. Então a carga adquirida pelos íons pode ser relacionável com a configuração eletrónica dos gases nobres desta maneira. O grupo dos gases nobres, como não forma facilmente íons, positivos ou negativos, é constituído pelos elementos mais estáveis. Assim, as substâncias elementares dos gases nobres também são muito estáveis, ou seja, não reagem facilmente com outras substâncias. A estabilidade dos seus átomos está relacionada com o facto de possuírem os níveis de valência completamente preenchidos. Bem, chegamos ao fim da tabela periódica. Se for preciso apoio para o 11º ou para o exame, deixo os meus contactos, também tem um link na descrição para saber mais. E se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Ficam com mais alguns vídeos para vos ajudar a estudar. Não se esqueçam de partilhar o vídeo com os vossos colegas que também estão a estudar para o teste. E já sabem, estamos juntos. Até já!